Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Em Mateus 27, no versículo 45 diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Aleluia. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Preciosos irmãos, irmãs que estão aqui presentes, shalom a todos, que o Senhor abençoe a todos. Preciosos que estão nos ouvindo pelas mídias, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Não há mais nenhum impedimento de nos achegarmos a Deus. Quando Jesus entregou o seu espírito, porque ele havia dito: ninguém tira a minha vida, eu a dou, para depois reassumi-la. E assim foi, ele se entregou naquela cruz, e depois de 3 dias, ele ressuscitou. Quando ele entregou o seu espírito e expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando nós lemos na Bíblia como era aquele véu, nós sabemos que ninguém poderia rasgá-lo. Era algo muito espesso, muito grosso, muito forte, Por que era assim? Porque atrás daquele véu, o que tinha atrás daquele véu? A arca da aliança, o santíssimo lugar, o lugar santo, santo dos santos. E ali só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para, depois de ter feito sacrifício pelos seus pecados, ali ele apresentava sacrifício pelos pecados do povo. Mas Jesus naquela cruz, amados, abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. E hoje, onde quer que nós estejamos, não importa se na casa, se dirigindo, se trabalhando, se adorando, não importa onde estivermos, podemos falar com Deus, temos acesso a Deus, e mais, este caminho aberto, quando Jesus subiu, foi o mesmo caminho pelo qual o Espírito Santo veio, desceu sobre os homens. E agora cada um que crer neste sacrifício pode recebê-lo. E ele passou a habitar em nós. Amados, Deus não poderia ter feito mais fácil para nós. Deus não poderia ter feito algo maior. Deus habitando no homem. Que coisa tremenda. Então, quando nós precisamos de socorro, quando nós precisamos de conselho, quando nós precisamos de ajuda, temos o Espírito Santo à nossa disposição.
adoramos aqui, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Por quê? Está dentro de nós. E quanto mais nós andamos nesta luz, mais ela brilha em nós e através de nós. Amados, vamos colocar o nosso coração no Senhor nesta manhã, em gratidão por este tremendo sacrifício. Pai, nós queremos, Senhor, nesta manhã, te agradecer por tão tremendo sacrifício, Senhor. Te agradecer, Pai, porque foi o Senhor quem fez tudo, Senhor. O Senhor nos encontrou, o Senhor veio, se humilhou, andou aqui nesta terra poeirenta, Senhor, cheia de pecados e de pecadores. O Senhor fez todas as coisas, morreu em nosso lugar, carregou sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para o Pai. E naquele dia, como o Senhor havia dito, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, o Espírito da verdade. Naquele dia veio sobre os homens, Senhor. Em Atos 2 nós vemos a igreja ali, Senhor, recebendo o Espírito Santo e coisas tremendas acontecendo, porque o seu Espírito veio para ajudar o homem a andar nesta terra rumo a Jerusalém celestial. Não foi para outra coisa, foi para nos levar de volta para casa. Senhor, nós queremos te agradecer, abrindo o nosso coração nesta manhã, deixando de lado todas as nossas preocupações, deixando de lado tudo aquilo que está na nossa mente, que está nos impedindo de te adorar em espírito e em verdade. E queremos, Pai, apresentar a nossa vida, a nossa casa, tudo que diz respeito a nós, diante do teu altar, e pedir, Senhor, ensina-nos a te adorar, porque tu és muito digno, Senhor. Muito obrigada, Cordeiro Santo de Deus. Obrigada, Pai, por nos amar e nos encontrar. Muito obrigada. Nós te agradecemos e queremos te adorar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Povo abençoado, hoje é 7 de fevereiro do ano de 2025 e o Senhor falou comigo em uma conversa muito séria. Neste ano, os mega profetas do Senhor, neste ano nós vamos ministrar com terremotos de nação em nação. Neste ano nós mudamos a marcha, vamos subir e começar a ministrar com terremotos para poder despertar esta geração com terremotos muito severos e temíveis. Eu falei com Deus Pai naquela conversa, perguntei para o Senhor se podemos elevar a missão do Senhor para outro nível, porque no ano passado nós vimos que em cada nação que nós fomos, eu comandei o céu para abrir, eu fiquei de pé publicamente, falei com Deus Pai, e vocês viram a forma espantosa como Deus Pai obedeceu às minhas palavras, ouviu e abriu o céu e trouxe chuva. Eu perguntei ao Senhor no início deste ano como nós vamos fazer isso. Eu tive uma conversa com Deus Pai e eu perguntei a Ele, será que podemos ministrar com terremotos agora para que possamos despertá-los um pouco mais, para que levem este anúncio mais seriamente e se preparem para a gloriosa vinda do Messias? E depois disso, em resposta, o Senhor começou a me mostrar terremotos acontecendo em nações modernas. Mais provavelmente, Europa, terremotos e terremotos. Estes terremotos vão caracterizar a ministração deste ano, conforme eu pedi a Ele. Então, o Messias está
O Senhor me mostrou um massivo terremoto vindo à Ásia. Vindo comigo, eu estou vindo com um massivo terremoto. E este terremoto que eu vejo fere a Ásia por causa da idolatria. Idolatria. Eu vejo o Senhor trazer juízo sobre o budismo ao massivo terremoto vindo para golpear a Ásia. 8.8. Por vós, o Senhor me disse 8.8. 8.8. A última vez que eu golpeei uma nação com 8.8 foi o Chile. E foi tão massivo que a terra inclinou-se. A ira de Deus. Há um massivo terremoto vindo para golpear a Ásia. 8.8. Por vós, o Senhor me disse 8. This is CNN Breaking News. Um massivo terremoto de magnitude 8.8 atingiu a costa da Rússia. Atingiu a costa da Ásia, gerando alerta de tsunami. Al Jazeera. O terremoto de magnitude 8.8 atingiu a península russa de Kamchatka, que fica a 250 quilômetros da costa do Japão, no Pacífico. Powerful magnitude 8.8 earthquake striking off Russia's far east coast. This is an NBC News special report. 8.8 earthquake in Russia, and that's triggered a tsunami advisory for all of California. This is an ABC News special report. One of the most powerful earthquakes ever recorded, of magnitude 8.8, striking off the coast of eastern Russia. The 8.8 magnitude quake hit off Russia's coast last night as one of the largest ever recorded. It sparked tsunami alerts for countries across the Pacific.
ABC 30 Action News starts now. A magnitude 8.8 earthquake struck off the coast of Russia yesterday, sparking tsunami warnings and evacuation. Monstruoso terremoto de magnitude 8.8 atingiu Kamchatka, na Rússia, desencadeando alerta de tsunami desde a Ásia até a América. CBC News. Breaking news, a massive earthquake off the coast of eastern Russia. The 8.8 magnitude quake struck just off this Russian peninsula. A massive earthquake, the magnitude 8.8, prompting tsunami alerts in parts of Asia and Hawaii. Breaking news, 8.8 magnitude quake hit right off the coast of Russia. That is one of the strongest earthquakes in history. Terremoto de 8.8 de magnitude atingiu a costa oriental da Rússia nesta noite. Terremoto tão forte como este produz poder equivalente a 1 trilhão de quilos de dinamite. A massive 8.8 earthquake struck eastern Russia. A massive 8.8 magnitude earthquake struck Russia's E o terremoto atingiu exatamente a costa oriental da Rússia, atingindo também a Ásia. The Kamchatka Peninsula is in Russia's far east. An 8.8 magnitude earthquake hit off of Russia's coast last night. I do want to go to this breaking news alert. Tsunami waves started hitting Hawaii after a powerful 8.8 magnitude earthquake hit Russia's Pacific coast overnight. An 8.8 magnitude earthquake off the coast of Russia last night. E todos os noticiários globais declararam dos mais fortes terremotos que já foram registrados. 8.8. Já foi considerado um dos mais fortes terremotos que já foram registrados. Terremoto monstruoso, 8.8 de magnitude. The epicenter was on the eastern coast with 8.8 magnitude, making it the sixth most powerful ever recorded. A powerful earthquake in far eastern Russia. The quake, centered near the Kamchatka Peninsula, measured 8.8. That's tied for the sixth most powerful earthquake ever recorded. Dwellings moved by the sheer force of the waves washed inland. An Foi 8.8 magnitude was recorded, making it one of the most powerful dos mais poderosos terremotos da história. New images capture the moment a massive 8.8 earthquake struck eastern Russia. An 8.8 magnitude earthquake, one of the strongest ever recorded, struck Russia's far east early Wednesday, triggering tsunami waves in Japan and Alaska and prompting Deus está chorando por Concepción. Que Concepción retorne para Jesus. Retorne à santidade de Jesus. Ouça-me, povo precioso. Deus está pedindo para todos em Concepción começarem a se arrepender. Concepción acabou o tempo para a imoralidade sexual. Deus está chorando por Concepción. Ouça-me, Concepción. Deus está pedindo a todos em Concepción para se arrepender. This is CNN Breaking News.
And hello again from CNN Center. I'm Natalie Allen. We want to bring you the latest on the breaking news that we continue to follow out of Chile, where a magnitude 8.8 quake hit about 90 minutes ago em 20 de janeiro de 2009, cumpriu-se em 27 de fevereiro de 2010. There are power blackouts, we're told, reported in Santiago and in Concepcion, the epicenter of this quake. O epicentro do terremoto. Chile is waking up to chaos. Earthquake hits Chile's second largest city, Concepcion. A massive earthquake with a magnitude of 8.8 has hit central Chile. The earthquake occurred 90 kilometers from the city of Concepcion in Chile. After a magnitude 8.8 earthquake hit the country early this morning, the death toll from the earthquake now stands at nearly 80, and it is expected to rise. It was centered off the coast near the city of Concepcion, about 212 miles southwest of Chile's capital. Deus está chorando por Concepcion. Deus está chorando por Concepcion. Ouça-me, Concepcion. Deus está pedindo para todos em Concepcion começar a se arrepender. A massive earthquake has struck Chile, Concepcion. The country's second largest city of Concepcion. Concepcion, Chile's second largest city. It will be the most tremendous collision that has ever taken place above the earth. Será a mais tremenda colisão que já aconteceu acima da Terra. And there is a collision somewhere. E há uma colisão em algum lugar aqui em cima. E há uma colisão aqui. A cosmic collision. Uma colisão cósmica de duas estrelas de nêutrons. The collision of two stars. Spectacular collision of two neutron stars. Profetizado em 27 de agosto de 2005, cumpriu-se em 17 de agosto de 2017. The collision of two stars. Collision of two dense stars. It's the collision of two of these. The collision of neutron stars. Two neutron stars collision. The collision of two neutron stars. Neutron star collision. The collision of two stars. There is a massive earthquake about to hit Asia. Há um massivo terremoto vindo para golpear a Ásia. 8.8. Por voz o Senhor me disse 8.8. 8.8. A magnitude 8.8 earthquake has been recorded in Russia's Kamchatka Peninsula. Powerful magnitude
Aleluia! Amados, há um profeta na terra, que de noite o Senhor o desperta e diz: haverá um terremoto de 8,8 na Ásia, anuncie. E passado meses, e às vezes anos, e acontece. A boca do Senhor falou. Vamos ficar de pé e aplaudir o poder de Deus na terra agindo, amados. Porque o Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem realiza. A Ele a honra, a glória e o louvor. Oh, que maravilha, amados, que maravilha o que o Senhor está fazendo. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós estamos vendo acontecer os milagres bíblicos. Nós estamos vendo a terra tremer, as estrelas de Newton se chocando pelo poder da palavra de Deus. Vamos crer. Não deixe nenhuma dúvida no seu coração, porque a boca do Senhor falou. Podeis sentar em nome de Jesus. Neste momento eu convido aqui a nossa amada Bispa Cidinha, que hoje ela vai trazer a palavra de Deus. Da mesma forma como nós guardamos atenção para ouvir todo o vídeo de 19 minutos, vamos dar o dobro de atenção, porque agora o Senhor tem um recado especial para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Em todo tempo, na palavra de Deus, nós vemos o Senhor usando os seus profetas para anunciar coisas grandes que irão acontecer. E tudo que sempre foi anunciado apontava para o que Deus estava fazendo na terra. E isso que nós vimos agora aponta para a vinda do Senhor Jesus. Mostra que cada dia está mais perto a vinda do Senhor Jesus. E como está tão perto, amados? E digo mais, para aqueles que morreram hoje pela manhã, já aconteceu. Para os que vão morrer amanhã, está mais perto, muito mais perto. Porque cada ser humano que deixou esta terra, hoje, o seu destino já foi selado. Não é verdade? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, Senhor, em todas as coisas. Pai, não queremos ouvir e entender com a nossa mente carnal e contaminada pelo pecado, mas nós queremos, Senhor, que Tu nos ajudes a entender pelo Espírito Santo, que fala conosco no nosso espírito e que ministra as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que nós não conseguimos entender, mas que o nosso espírito sente e sabe que vem de Ti. Senhor, ajuda-nos, Pai. Queremos agora falar da Tua palavra, queremos agora ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos e capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso. Tudo vem de Ti e volta para Ti. E nós Te agradecemos, Pai, no mais poderoso nome de Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra e está fazendo nos nossos corações, nos resgatando, nos restaurando. Nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amados e preciosos,
Desde o início de todas as coisas, nós sabemos que, desde o céu, há uma batalha acirrada, uma batalha ferrenha entre luz e trevas. E o tema desta ministração é a verdadeira luz. Na presença do próprio Deus no céu, aquele que tinha um nome, vejam bem, amados, o nome, ele era tão formoso, tão precioso. Ele era o sinete da perfeição, está escrito. Aquele que tinha o nome de Lúcifer, que significa aquele que traz a luz, e significa também aquele que brilha, ele ousou se rebelar contra o seu Criador. Ele se tornou naquele momento trevas. E ele arrastou com ele do céu 1/3 dos anjos. Vejam que tragédia, e vamos analisar aqui, amados, que não é pouca coisa. Então, nós vemos logo depois em Gênesis 1, a criação, Deus criando os céus e terra, Gênesis 1, a partir do versículo 1 até o 5, Gênesis 1, de 1 a 5. Deus criando os céus e a terra, e a próxima ação qual é? Criar a luz e separar luz de trevas. Diz assim, Gênesis 1, do 1 ao 5, no princípio que criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação. Se você está com a sua Bíblia, grifa aí na sua Bíblia, separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, amados, Deus, o nosso Deus, Ele que é luz, Ele criou luz e também as trevas. Ele cria todas as coisas e fez separação já ali na criação entre luz e trevas. Em Gênesis 3 nós vemos a queda do homem, aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, agora banido da sua presença, separado de Deus, separado da luz e da vida, mergulhando nas trevas do pecado. Que tragédia. Mas em Gênesis 3,15, a maravilhosa promessa que Deus enviaria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, como nós já ouvimos muitas vezes, o Evangelho é pregado pela primeira vez pelo próprio Deus. Aleluia! Pelo próprio Criador. E por todo o Velho Testamento, dia após dia, nós vemos Deus trabalhando com o povo de Israel para que esta promessa se cumprisse, esta maravilhosa promessa. E eu gostaria agora de ler em João 1, do 1 ao 10, como o apóstolo João, como ele relata a vinda desta promessa, o cumprimento dela. João 1, de 1 a 10, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Quem é o Verbo? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra viva. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Veja como João, que entendeu tão bem o Filho do homem, né? o Filho de Deus vindo, o Cordeiro Santo de Deus, a luz vinda ao mundo. Veja como ele apresenta, então, o cumprimento desta promessa. E ele diz no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vimos aqui, lemos no início do culto, que Jesus entregou o seu Espírito, mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. As trevas da morte não puderam reter Jesus, porque ele é a própria luz. A morte não pode reter o nosso Salvador, porque ele é a própria vida. Aleluia! Louvado seja Deus! E aqui diz assim, houve um homem, versículo 6, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio testificar de Jesus. Ele veio testificar da luz, para que todos pudessem crer em Jesus. Ele mesmo, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, Cristo Jesus, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Amados, que coisa tremenda, como João apresenta aqui este Salvador. A semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente, que veio resgatar a criação de Deus, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele veio resgatar, veio nos dar nova natureza, veio nos dar vida nova, para que agora esta criação, como Adão andava com Deus, esta criação pudesse novamente ter acesso a Deus. Isto é tremendo, é maravilhoso, amados. E nós precisamos entender este processo de uma maneira muito clara. Porque isso diz respeito à nossa salvação, à nossa vida. E finalmente, quando Jesus, a luz, veio ao mundo, mesmo rejeitado pelos homens, os quais ele veio salvar. Quando ele morreu naquela cruz, através do seu sangue derramado, todo aquele que nele crê é revelado agora, sabe como? Filhos da luz. Então vamos para Efésios 5, do 6 ao 11, Efésios 5, dos versículos 6 ao 11, diz assim, Paulo falando com a igreja de Éfeso, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer, quando Deus criou luz e trevas, Ele fez separação entre luz e trevas. Então, quando a luz entra na nossa vida,
Amados, é automático. As trevas começam a gritar, as trevas começam a nos julgar, as trevas começam a nos combater, porque a luz, quando ela é acesa, automaticamente ela expulsa as trevas. Então, amados, vemos aqui do versículo 8 o que Paulo fala. Estes aqui éramos nós, pois outrora éreis trevas, como filhos de Adão, nascidos da carne e do sangue. Nós éramos trevas. Mas tem um porém aqui. Porém, agora, através de Cristo Jesus, sois luz no Senhor. Que coisa tremenda! Então ele diz, já que agora somos luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós éramos filhos das trevas, nós éramos filhos, por natureza, filhos da ira, nós éramos por natureza trevas, nós éramos trevas. Mas agora, através de Jesus, a luz que veio ao mundo e iluminou a todo homem, nós fomos feitos filhos da luz. E ele diz no versículo 9 ainda, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E veja o versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amados, aqueles que andam na luz, muitas vezes não precisam nem abrir a boca. A própria presença de Deus em nós, ela já reprova as obras das trevas. Por isso nós temos que buscar a santidade, a justiça. Olha, o fruto da luz, o fruto de Cristo, o fruto do Espírito Santo em nós, é bondade, é justiça, é verdade. Porque Ele é a nossa justiça, Ele é a verdade e a vida, Ele é toda a bondade de Deus para nós. Então, quando nós andamos na luz, automaticamente, nós estamos expulsando as trevas, nós estamos reprovando as trevas, nós estamos nos separando das trevas. Pensa quando nós chegamos, cada um aqui, né, chega à noite em casa, se não tem ninguém em casa, ou você mora sozinha, ou a sua família está com você, você abre a porta, tudo escuro. Não é assim? A primeira luz que nós acendemos, ilumina. Aquela casa já não está mais em trevas. Se nós entrarmos num lugar muito escuro e acendermos um palito de fósforo, já não está mais totalmente trevas, porque uma pequena luz brilhou ali. E nestes dias, amados, Deus está fazendo brilhar esta luz. Porque quando esta luz brilha, esta luz que veio ao mundo, Jesus veio cumprir a missão que o Pai deu a Ele. Ao mesmo tempo, esta missão traz o juízo de Deus. E quando nós lemos aqui, vamos para João 3, do 16 ao 21. João 3, do 16 ao 21. Aqui tem uma chave muito tremenda. Vejam isto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vejam que coisa tremenda. Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas vamos adiante. Quem nele crê não é julgado. Já creu, já está agora, nova criatura, não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, ele não aceitou este sacrifício, ele já foi condenado, ele já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora vejam o versículo 19, que eu digo que é chave aqui, amados. Olha que coisa simples o julgamento de Deus. Quando lá na criação, Deus criou luz e trevas e separou, ele já fez ali um julgamento, ele já separou as trevas da luz. Aqui diz, o julgamento é este, que a luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, isto aqui é uma chave tremenda. Quando alguém recebe a Jesus no seu coração de verdade, a luz do mundo, Jesus passa a habitar naquela pessoa, ela já se decidiu pela luz. Agora, eu já ministrei pessoas que disseram, não, eu não quero. Eu não quero Jesus. Eu estou bem como eu estou. Eu sou ateu. Eu sei da religião X. Eu não quero Jesus. O julgamento já foi feito. Aquela pessoa não amou a luz. E ela rejeitou a luz. Já está julgado. É claro que em qualquer momento, essa pessoa pode se arrepender verdadeiramente. Ela pode se arrepender e se voltar para Jesus. Mas enquanto isto não acontecer, e se ela morrer nesse estado, já está julgado e condenado ao lago de fogo. Porque foi para isto que Jesus veio. Ele veio para nos dar vida eterna. E para nos livrar da ira de Deus, que é a morte eterna, separados dele. E versículo 20 diz, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amados, se nós ainda temos em nós, dentro de nós, se nós ainda praticamos obras das trevas, nós precisamos nos arrepender e clamar ao Senhor desesperadamente, que nos limpe, que nos lave, nos arrepender, pedir ao Senhor que nos ajude, ao Espírito Santo que nos ajude, porque, amados, se nós praticamos o mal, se nós andamos ainda em pecado depois de receber a Jesus, se nós não nos achegamos à luz, nós ainda continuamos nas trevas. E aí estaremos nos enganando a nós mesmos. Eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu faço evangelismo, eu adoro, eu sirvo nas mídias. Mas ainda somos trevas. Estes são aqueles que vão ouvir naquele dia, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, amados, versículo 21 diz, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas
em Deus. Vejam que o fato de nós andarmos na luz ou nas trevas manifesto através das nossas obras. É manifesto através daquilo que falamos, é manifesto através daquilo que pensamos, é manifesto através dos lugares onde nós andamos, é manifesto através da nossa vida. Porque se a luz habita em nós deveríamos praticar somente obras da luz. Somente aquele que verdadeiramente crê em Cristo Jesus, crê na luz, se torna filho da luz. E a luz veio para estar conosco. Veja o que Jesus falou em João 12, do 35 ao 36. Respondeu-lhes Jesus, versículo 35. Ainda por um pouco a luz está convosco. Ele estava ali falando com os discípulos, ele era a luz do mundo, e ele estava dizendo, ainda por um pouco eu estarei convosco. Andai enquanto tendes a luz. Para que as trevas não vos apanhem. Amados, a batalha que começou no céu e que arrastou 1/3 dos anjos e que fez Lúcifer se tornar trevas, ele que era aquele que dá a luz, ele se tornou trevas. Esta batalha continua. Por isso Jesus adverte os discípulos e hoje o Espírito Santo está nos advertindo: andai enquanto tendes a luz. Porque haverá um dia, quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo será retirado da terra. E o que vai acontecer? A luz também será retirada. Não esta luz do sol que nós vemos, não a luz destas lâmpadas que nós vemos, mas a luz da vida de Deus será retirada. E Jesus aqui está advertindo: enquanto tendes luz, andai na luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Já precisou andar no escuro, totalmente escuro, acabou toda a energia da casa, e a gente sai batendo num móvel, batendo numa mesa, porque as trevas tomaram conta daquele lugar. Mas quando você consegue alcançar uma pequena vela e acende, pronto, já existe uma luz ali. Então Jesus fala que nós devemos tomar cuidado para que as trevas não nos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quantas pessoas, amados, estão andando nesta terra, em meio a tantas trevas, aparentemente com uma vida muito boa. Mas se nós formos a fundo, nós vamos ver que são pessoas que estão constantemente em depressão, pessoas que estão querendo se suicidar, pessoas que já até tentaram o suicídio. Por quê? Porque não sabem para onde vão. Não tem um vazio dentro delas. Este vazio só pode ser preenchido por Jesus, a luz do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Será que algum filho das trevas vai entrar no céu? Não. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Agora, amados, eu quero dizer algo que muitas vezes é uma pedra de tropeço na nossa caminhada cristã. Irmã Nicole, não se trata de você. Irmã Márcia, irmão Juan, irmã Júlia, pastora Mariane, não se trata de nós, nem de mim, nem de nenhum de nós, mas se trata dele. Ele é a luz, ele é a vida, ele é a salvação.
E quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes o que nós vemos é ruim, o que nós vemos é trevas. Mas vamos nos lembrar que não se trata de nós, não se trata de nós, do que fazemos, mas trata-se de nós nos expormos à verdadeira luz, andarmos na verdadeira luz. Oh, aleluia! Nos expormos à presença de Deus. Quanto mais nós nos expusermos a esta luz, amados, mais Ele vai nos encher e mais Ele pode operar esta obra maravilhosa em nós, de nos transformar de filhos das trevas em filhos da luz, de nos transformar de filhos da ira em filhos de Deus. Aleluia! E esta obra está escrito que Ele mesmo, Deus, a completará até os dias de Cristo Jesus, ou seja, até o dia do arrebatamento. Mas para isso, nós precisamos nos expor a esta presença. E agora, guiados por esta luz, amados, tudo muda. Tem uma chave, amados, que nós precisamos guardar no nosso coração. Quando nós nos expomos a esta luz, a esta presença, passamos a amar Jesus, passamos a amar esta redenção, amamos a Deus, amamos o Espírito Santo, a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Agora, eu e você, nós não queremos mais pecar, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ai, não vou pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Não, não é por isso. Agora, eu não quero mais pecar, porque o meu Criador, o meu Deus, me amou tanto. Ele me amou de tal forma. Ele fez tudo para me salvar. Ele me alcançou, mesmo quando eu nem sabia que Ele existia. Eu estava vivendo a minha vida no pecado, nas trevas, fazendo todo tipo de obra má. Ele me alcançou. Então agora eu o amo, e por isso, eu era inimiga de Deus, mas ainda assim, Ele foi atrás de mim, me buscou, né? Como Ele fez com Saulo. Saulo ali era perseguidor da igreja, ele conhecia até a palavra, ele conhecia a lei, mas ele era perseguidor da igreja, inimigo de Deus. Deus o alcançou e naquela queda ele encontrou a verdadeira luz. Saulo precisou perder a luz da visão física para encontrar a luz do mundo. Na cegueira dele, ele encontrou a luz do mundo e ele se tornou o que nós sabemos, este apóstolo tremendo que escreveu estas cartas maravilhosas que nos ajudam até hoje. Eu era inimiga de Deus, mas agora eu o amo de todo o coração. Eu desejo fazer a sua vontade, eu desejo agradá-lo. E sabe que é outra coisa que acontece neste momento? Tudo aquilo que parecia brilhar aos meus olhos, tudo aquilo que era importantíssimo para mim, tudo aquilo que eu dizia, ai, sem isso eu morro. Né? Tem gente que fala, ai, se eu não tivesse isso, se eu não tiver isso, eu morro. Ai, se eu não fizer tal coisa, ai, eu não sou eu. Ai, se tal coisa não acontecer na minha vida, eu vou ter uma coisa, vou passar mal. Agora, tudo isso que parecia ter um brilho tão grande, perde totalmente a importância, perde o brilho, não tem mais cor, não tem mais vida, porque agora eu contemplei o meu Senhor Jesus, a verdadeira luz, a verdadeira vida. Por isso não se trata de nós e de nenhuma outra pessoa, mas se trata
dele. Temos que nos apegar a ele. Porque qualquer homem que eu me apegar, qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer líder, pode cair amanhã, amados. E se nós estivermos agarrados a ele, vamos cair junto com ele. Ou no mínimo vamos nos entristecer e vamos questionar Deus, por que aconteceu isso? Mas se nós estivermos agarradinhos a ele, a verdadeira luz, a verdadeira vida, Cristo Jesus, jamais vamos nos decepcionar. Porque ele não vai cair, ele já venceu, ele é o nosso campeão, e ele está assentado à destra do Pai, ali intercedendo por nós e esperando o grande dia, quando ele virá nos buscar para ele mesmo. Amados, existe algo que nós precisamos abolir da nossa vida. A luz e as trevas têm que estar separadas. Agora, quando nós temos um ambiente grande ali e acendemos uma pequena luz aqui, essa luz acaba iluminando um pouquinho o ambiente, mas se nós formos mais para trás, ali está uma penumbra. Não é verdade? Uma luz muito fraquinha, ali há uma penumbra. O que é uma penumbra? É uma mistura de luz e trevas. Então é possível andarmos um pouquinho na luz e um pouquinho nas trevas? É possível. Mas nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida de nos separar das trevas. Isto não significa chutar ninguém para fora, isso não significa ser agressivo com ninguém, isso não significa abandonar ninguém, isso significa que aqui dentro eu me posicionei pela luz, e no que cabe a mim, eu não vou praticar as obras das trevas. Se sois filhos da luz, praticais as obras da luz. O nosso Deus é luz. Não há nele trevas. Não é verdade? 1 João 1,5. Vamos para 1 João 1,5. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Por isso, penumbra não vai entrar no céu. Então vamos examinar as nossas vidas todos os dias. Porque, amados, as trevas, elas vêm de maneira sutil, elas vêm se achegando, elas vêm, sabe, entrando. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos correndo para a luz, elas podem entrar na nossa vida e aos poucos nos arrastar. E essas trevas têm um nome, se chama pecado. O pecado está escrito na palavra que ele tenazmente, ou seja, constantemente, firmemente, sem descanso, nos assedia, ou seja, está tentando em todo o tempo nos arrastar para as trevas. Mas nós temos a luz, aleluia. E então nós precisamos nos achegar à luz. A luz que nos ilumina em todo tempo, em todo instante. Pensamos algo que sabemos que não vem de Deus, porque não condiz com a palavra de Deus. Imediatamente a luz que está em nós, ela brilha e ela diz: olha, isso não vem de Deus, isso não é bom. E imediatamente
nós rechaçamos aquele pensamento, nós expulsamos para fora de nós aquele pensamento. Alguém vem falar mal de outra pessoa para nós, imediatamente a luz diz: olha, não alimente essa conversa, porque essa conversa é das trevas. Aquele que ama o seu irmão, não fala dele. Você vai orar por ele, não falar dele. Imediatamente nós repreendemos sutilmente esta pessoa: amado, amada, vamos orar por ele, vamos orar por ela, não vamos falar do que está acontecendo, vamos orar e Deus vai fazer. Deus é poderoso para retirá-lo do pecado ou retirá-la do pecado. A luz vai nos conduzindo. Vocês estão entendendo, amados? A luz vai nos guiando, porque a luz é Cristo e habita em nós o Espírito de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu creio que todo mundo aqui já viu aqueles bichinhos, que alguns chamam de aleluia, sabe? Aqueles que saem da terra, aquelas formiguinhas com asas. E vocês já observaram que se for, elas saem bem assim à tardezinha, quase noite, né? E quando são formiguinhas com asas, quando elas saem, elas vão em direção à primeira luz que elas encontram. É algo tremendo que sempre me intrigou, porque elas se aproximam da luz, e a luz aquece, a luz está ali, mesmo assim elas se aproximam e elas ficam grudadas ali, elas ficam voando em volta da luz, até que elas perdem as suas asas. E elas caem mortas no chão. Elas, com certeza, ali, penso que é uma coisa que vai me matar. Mas elas se aproximam da luz. Amadas e amados irmãos, quando nós nos aproximamos da luz, a luz começa a expor o que nós temos de pior dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. E Ele quer nos limpar. Nenhuma pessoa que descobre um tumor no seu corpo, um câncer, vai ficar ali: ai não, ele é meu, eu não quero que retire daqui, é meu. Não, a pessoa vai correr para o primeiro médico e vai pedir ajuda, e vai pedir exames, e vai fazer o que tiver que fazer para arrancar aquele tumor, aquele câncer, porque ela não quer viver com aquilo, aquilo vai matá-la. Espiritualmente, amados, é a mesma coisa. Nós precisamos, quando nos aproximamos da luz, a luz foca em nós e ela começa a expor o pecado em nós. Nós temos que correr e dizer: Senhor, eu sei que há este pecado está em mim. Por favor, Senhor, arranca isto. Eu não quero, eu quero estar limpa diante de Ti. Eu quero que a verdadeira luz seja plena em mim. E nós precisamos fazer isso todos os dias, amados. Temos que andar com Deus como Enoque andou. Ele andou com Deus de tal forma que a luz foi tomando conta dele, de tal forma que ele em algum momento se tornou luz também, e Deus o tomou para si, para que ele não fosse contaminado pelas trevas. E isto é o que vai acontecer conosco no arrebatamento. Aqueles que estão andando na luz, estão totalmente se preparando, buscando. Deus, o Senhor Jesus virá levar esta igreja para que ela não fique neste mundo e se contamine com as trevas do pecado. Aleluia, aleluia. Cortar fora aquilo que a luz expõe, expulsar aquilo da nossa vida, dói. Porque muitas vezes nós somos expostos. Quem gosta de ser exposto? Ninguém. Mas se nós pensarmos que é para o nosso próprio bem, que é para a nossa salvação eterna,
eterna. Mesmo que doa, mesmo que nos envergonhemos, mesmo que, sabe, venha aquela tristeza, mesmo assim, vamos nos aproximar da luz. Mesmo que a nossa carne grite, não vamos correr da luz. Pelo contrário, vamos correr para ela, porque somente andando na luz nós seremos purificados. Vamos para João 8:12. Aleluia. João 8:12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. 1 João 1:7. Olha que versículo tremendo, amados. E que nós muitas vezes negligenciamos parte dele. Se porém, 1 João 1:7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, não é de alguns, é de todo o pecado. Aleluia! Aleluia, amados. Vamos aplaudir o Senhor, a luz do mundo. Aleluia, vamos mesmo. Amados, o que o inimigo mais usa para derrotar os filhos de Deus são intrigas entre os irmãos. Vamos rejeitar isto com todas as nossas forças. Vamos ter comunhão uns com os outros. Vamos ajudar um ao outro. Nós precisamos do corpo de Cristo. Este corpo que está sendo purificado, que está sendo trabalhado, está sendo iluminado pela verdadeira luz. Nós fazemos parte dele. Acaso nós cortaríamos fora uma mão nossa? Um dedo nosso? Não. Então vamos ter comunhão com os nossos irmãos, vamos andar com a luz, vamos nos ajudar. Viu que o seu irmão está tropeçando em alguma coisa? Chama ele no cantinho, fala: olha, amada irmã, amado irmão, eu queria orar com você, porque o Espírito Santo me incomodou para te falar algo. Mas não venha com soberba, venha com humildade, para que aquela pessoa não pense que você está se considerando melhor que ela. Chegue ali com o amor de Deus, vá em espírito de oração e diga: olha, irmã fulana, irmão fulano, olha, eu preciso muito te falar isso, porque o Espírito Santo me incomodou, isso. Eu gostaria que a amada pensasse nesse assunto. Isso precisa mudar na sua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Eu posso orar com você. Conta comigo. É assim que o corpo de Cristo precisa caminhar, amados. E é assim que o corpo de Cristo vai crescer. Aleluia. Glória a Deus. Estamos falando de luz. Mas nós que estamos, esta geração que está na terra hoje, está vivendo os últimos dias. E são os dias das mais densas trevas. É necessário, amados, que todo o pecado que ainda está oculto em nós seja exposto e tratado. Porque Deus está preparando um povo que vai viver eternamente na sua presença, na presença deste Deus que é luz, que não há nele treva alguma. Nós seremos eternamente iluminados por Ele, amados. Isso é maravilhoso. E o pecado nunca mais estará em nós. Nunca mais vamos pecar, nunca mais vamos desagradar ao Senhor. Vamos para Apocalipse 22:5. Eu já estou
praticamente terminando. Aleluia. Apocalipse 22, 5 diz assim. Antes eu quero voltar lá em Gênesis 1. Deus criou no princípio os céus e a terra. E Ele, em seguida, disse, haja luz, e houve luz. E Ele fez separação entre luz e trevas. Agora vamos ver o que fala Apocalipse 22, 5. É o último livro da Bíblia. Então, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia. Eles, os remidos, o povo escolhido de Deus, a igreja santa, que foi arrebatada, não vai precisar andar, agora está noite, eu vou precisar pegar aqui a minha lamparina, acender a luz. Não, não será necessário, nem de luz do sol nós vamos precisar, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Nós seremos eternamente iluminados pela luz que é Cristo, pela luz que é o nosso Deus e o Espírito Santo, o tempo todo ali, na Nova Jerusalém, iluminados por Ele, sem precisar de luz externa, de outro tipo de luz, porque Ele é a verdadeira luz. Aleluia. Vamos nos colocar em pé agora, amados? Vamos diante do Senhor. Não se distraia. Aproveite esta oportunidade. Vamos diante do Senhor nosso Deus nesta manhã. Pedir a Ele que Ele ilumine aquelas recâmaras mais profundas do nosso ser. Que Ele ilumine o mais profundo do nosso coração. E como Davi orou em Salmo 139, do 23 ao 24, nós vamos orar também. Ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, amados. Agora, olhe para dentro de você mesmo. Não olhe para ninguém, porque se trata agora de Deus iluminar o seu coração, o meu coração. Ele é a luz, Ele é a vida. Coloca diante dEle tudo aquilo que você sabe que ainda grita dentro de você e que ainda tenta te afastar do Senhor. Coloca diante dEle tudo aquilo que você sabe que ainda é trevas em você. Tudo aquilo que as trevas estão lutando contra a luz dentro de você e as trevas ainda estão vencendo. Coloca diante dEle e vamos orar. E apresenta diante dEle o seu coração. E mais, aquilo que você conhece, você já está apresentando diante dEle. Mas há pecados ocultos em nós, que nem nós sabemos, amados. Há pecados escondidos no nosso ser, que nem nós temos conhecimento. Então diz para Ele, Senhor, eu te entreguei agora esta situação, este pecado, este sentimento, este pensamento. Senhor, agora que a sua luz venha e dissipe essas trevas da minha vida. Mas, Senhor, também há pecados ocultos que eu não conheço. Então vem, Senhor, ilumina todo o meu ser com a vida de Deus, luz do mundo. Tu viestes à terra para nos dar vida, para nos iluminar, para nos curar, para
para nos arrancar das mãos das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. E nós desejamos, Senhor, nós queremos, nós imploramos a Ti, Senhor, que faça isto em nós hoje. Senhor, nós precisamos de Ti, ó luz do mundo, verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar a todo homem. E a luz simplesmente ela vem e ela brilha sobre nós. Aqueles que amam a luz se aproximam dela, mas os que odeiam a luz se afastam dela. Mas nesta manhã nós queremos dizer, Senhor, que nós amamos a luz, nós amamos a vida, nós Te amamos, Senhor, e nós desejamos que esta luz venha sobre nós e nos ilumine, espírito, alma e corpo, que nós sejamos encontrados íntegros, limpos, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, luz do mundo, Jesus Cristo, a nossa luz, a verdadeira luz. Não existe luz como o Senhor. Qualquer luz pode apagar, qualquer luz pode queimar, qualquer luz é movida a energia, mas o Senhor é a própria luz. O Senhor não precisa que ninguém o ilumine, o Senhor é quem nos ilumina. E nós Te amamos, e nesta manhã nós Te pedimos, Senhor nosso Deus e Pai, precioso Senhor, venha habitar em nós. Arranca de nós todas as trevas, e que somente a Tua luz, a verdadeira luz, brilhe em nós. Nós precisamos desta luz, Senhor. Nós precisamos para caminhar nas trevas deste mundo. Senhor, Tu dissestes não somente que Tu eras a luz do mundo, mas Tu dissestes também aos discípulos: vós sois sal da terra e luz do mundo. Vós sois luz do mundo. Por que eles podiam ser luz do mundo? Porque a luz estava com eles, porque a luz estava neles. A luz agora habita em nós. Então nós podemos caminhar neste mundo de trevas, brilhando a verdadeira luz, transmitindo a verdadeira luz, como aqueles estádios gigantes, com muitas pessoas, todo escuro, e de repente todos acendem os seus celulares, e aquela luz começa a brilhar. Cada pessoa que está ali naquele estádio tem uma luz brilhando. Assim, no meio das densas trevas deste mundo, cada um de nós somos luz. E aqueles que se aproximam de nós e amam a luz vão olhar para nós e dizer: você tem alguma coisa diferente. O que é que você tem? Eu quero isso que você tem. E aí nós vamos olhar para essa pessoa e dizer: olha, a verdadeira luz veio morar em mim. A verdadeira luz habita em mim. A verdadeira luz limpou todo o meu pecado, dissipou as trevas em todo o meu ser. E agora eu sou luz no Senhor. Você quer vir para a luz? Convida essa pessoa e diz: olha, esta luz, ela vai te iluminar e ela vai te guiar para a Jerusalém celestial, para a vida eterna com Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós não temos palavras para te agradecer. A única coisa que nós te pedimos é dar-nos um coração que te ama, Senhor, e que deseja andar contigo, andar na luz, que deseja ser exposto, que deseja que todo o pecado saia para fora, todas as trevas sejam arrancadas, para que nós possamos ter a luz plena, a luz, a vida eterna, a vida plena, a vida de Deus, a luz que brilhou nas trevas e veio nos resgatar
para ti, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada por sair da sua glória, deixar toda a sua glória no céu, onde não havia nenhum pontinho de trevas, e vir a este mundo, caminhar em meio às densas trevas, andar com homens que eram trevas, e andar no meio deste mundo pecaminoso. Vós que sois a luz do mundo, para nos salvar, para nos levar para ti mesmo, para nos levar para a luz. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, não nos deixe dar passos para trás. Senhor, não nos deixe desistir, Senhor. Não nos deixe, Pai, quando o Senhor vier com a espada da luz, quando o Senhor vier cortar aquilo que precisa ser cortado em nós, expor aquilo que precisa ser exposto, para que seja tratado, não nos deixe nos afastar da luz, mas que nos agarremos mais e mais à luz. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó luz do mundo, ó verdadeira luz. Ajuda-nos. Muito obrigada por nos resgatar. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria aqui de fazer uma oração. Levanta a sua mão ao céu e diz: precioso Senhor Jesus, Tu que és a verdadeira luz, que ilumina todo homem. Obrigada, porque hoje o Senhor me iluminou mais. E eu estou entendendo que sem esta luz que é o Senhor, eu não vou sair das trevas. Por mim mesmo eu não consigo. Mas o Senhor é poderoso para fazer isto em mim. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que entre no meu coração e venha brilhar em minha vida. Que o Senhor, luz do mundo, afaste de mim todas as trevas e me conduza pelo caminho eterno. Precioso Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Guia os meus passos até o glorioso reino de Deus. Encha-me com Teu Espírito Santo. E eu declaro que hoje, na minha vida, não há mais lugar para as trevas. Não há mais lugar para a morte. Não há mais lugar para o pecado. Porque eu te recebi, luz do mundo, e hoje eu estou iluminado, e eu declaro que eu nasci de novo. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, amados. Aleluia!